Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos continuar a implementação da API que controla empréstimos e devoluções de uma biblioteca. Esse projeto é inspirado no repositório Library, lá do usuário DDD by Examples. No vídeo de hoje, a ideia é que a gente tente concluir a parte de empréstimo do livro em si, né? Então a gente tem que concluir a parte de validação das restrições, né? Então tem que concluir a parte de checagem das restrições pré-empréstimo aí, modelar o lance do empréstimo. Então vamos ver até onde a gente chega e eu vou fazer, né, todo o design do código inspirado aí, né, na ideia de design orientado a entendimento, né? Na tese de design aí que a gente chama de Cognitive Driven Development, para ver até onde a gente chega. Lembrando que eu estou fazendo código enquanto eu estou gravando o vídeo. Eu não fiz ele ainda, beleza? Óbvio que eu já imaginei algumas coisas, mas eu não fiz o código. Então pode ser que eu erre aqui durante o vídeo, que eu volte, ou algo do gênero. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Um detalhe antes da gente continuar é que eu preciso fazer aqui, né, uma alteração na minha especificação, porque eu tinha entendido errado o requisito do cliente, né? Por sinal, quantas vezes isso não acontece no dia a dia, né? Você lê uma especificação e aí, como sempre, quando você não tem um cliente perto ou por algum motivo tem vergonha de falar com o cliente ou o cliente não consegue especificar, né? Você conversa e infelizmente a especificação não chegou do jeito que você não ficou, do jeito que a pessoa queria ver o código funcionando, e aí você acaba fazendo alguma coisa equivocada, né? Aqui, mesmo sem poder conversar com a pessoa que escreveu, né, o domínio para eu conseguir, né, tirar uma especificação interessante, teve um detalhe que eu percebi que eu fiz errado, que é o seguinte. Eu escrevi aqui que todo pedido de empréstimo, aqui na restrição, todo pedido de empréstimo que tiver prazo tem limite de 60 dias a partir do momento do pedido. Na verdade é o seguinte, todo pedido de empréstimo tem limite de 60 dias a partir do momento do pedido, independente, né? Se quem está pedindo aqui, né, se quem está fazendo, solicitando uma cópia do livro é um pesquisador ou é um usuário padrão aí. O que muda é o seguinte, ó, aqui. Se o usuário, né, é um, se o usuário é padrão, existe existe a obrigação de definir o tempo de empréstimo. Tá bom aqui meu computador, né? Tá travando um pouco. Então, se o usuário é padrão, existe a obrigação de definir o tempo do empréstimo. Mas todo pedido de empréstimo tem limite de 60 dias a partir do momento. Então, o que acontece? Se eu sou um usuário pesquisador, aqui, né, eu posso fazer o que o domínio chama de open-ended request aí, né? Então, você pode pedir sem dizer quando que você vai entregar, mas você tem um limite de 2 meses, né? 60 dias. Se você é um usuário padrão, então você tem obrigação, você precisa dizer quanto tempo você quer ficar com o livro e o limite continua sendo 60 dias. Beleza? Então vamos nessa aqui, ó. Eu estou aqui na parte do código onde a gente já validou se um livro aceita ser emprestado para um tipo de usuário, lembrando que livros que são restritos só podem ser emprestados para usuários que são pesquisadores e livros que são livres de circulação podem ser emprestados tanto para pesquisadores quanto para usuários que são padrões aí. Aí agora precisa fazer aquela regra que é, se o usuário ele é do tipo padrão, ele precisa ter estabelecido um limite, né? Então se a gente for olhar aqui, né, no nosso controle, a gente tem aqui a nossa classe que representa a request do pedido de empréstimo, recebe aqui o ID do usuário, né, o ID do livro que quer ser emprestado. Por sinal, né, aqui tem uma coisa que como eu não tenho acesso ali direto a quem vai utilizar a API, né, o cliente final, eu coloquei o ID do livro para vir na request. O ID do livro complica bastante a lógica, né, porque a gente vai ter que, eu vou ter que ir, o código vai ter que ir pelo livro, achar uma instância que não está emprestada para alguém e retornar essa instância. Talvez eu pudesse receber o ID da instância. Então eu teria lá, né,
imagina que um possível fluxo de utilização seria: escolha um livro, e aí escolha uma cópia que é restrita, uma cópia que é pública, ou que é de livre circulação, algo do gênero, mas aqui é difícil, né? Então eu estou supondo que eu tenho que, dado que eu escolhi um livro, a biblioteca, né, vai me fornecer uma cópia que esteja disponível da daquele livro ali, né? Talvez eu também tivesse que receber o tipo, né, da cópia que eu quero. Estou pensando ainda sobre isso. Eu deveria ter colocado aqui, né? Já que eu tenho cópias que são restritas e cópias que são livres de circulação, né? Tem esse detalhe aí. Mas bom, então eu tenho aqui o tempo, né? Eu tenho a validação de range. Lembrando que a validação de range só é aplicada se o valor for diferente de nulo aqui, né? Por isso que eu deixei integer, não int. Eu quero que, se não passou nada, vai ser nulo. Se for nulo, ele não aplica o range. Mas se tiver passado, aí ele vai aplicar o range aqui. Então, voltando aqui para o validador, primeira coisa que vai rolar aqui é o seguinte, né? Que eu sei... Eu vou até fazer uns pseudo código aqui para a gente fazer para a gente imaginar algumas coisas. A primeira é, dado que eu quero agora validar, né, esse lance aí do tempo, e é tempo versus usuário tipo regular, primeiro eu preciso verificar se o tempo passado já foi validado, né? Se o parâmetro que representa o tempo tá ok nesse momento aqui do jogo, que eu não quero nem validar. Porque se não tiver ok, eu não quero validar, né? Apesar que eu já fiz isso daqui, né? Se tem erro, ele já retorna. Então, se tem qualquer tipo de erro, nem vai entrar aqui. Então, tem algumas possibilidades de código aqui. Eu poderia fazer algo mais ou menos assim, né? Se o usuário é do tipo padrão e o request tem limite válido aqui, né? Ou seja, se o usuário é do tipo padrão, na verdade, aqui é só, e o request tem limite, aí eu vou negar aqui, né? Então, se o usuário é do tipo padrão e o request não tem, o meu comentário aqui tá me dando uma azucrinada nas chaves. Eu poderia fazer o código. Essa é uma possibilidade, né? É uma ideia aqui, né? Então, se o usuário ele é padrão e o request veio sem limite, ou seja, ninguém colocou nada lá, quer dizer que está ruim. É uma validação que pode fazer. Uma outra validação aqui, né, que poderia tentar fazer é algo mais ou menos assim, né? Que eu também pensei. O request tem limite... Ô, Jesus! Nem sei o que aconteceu, né? O request tem limite válido para o usuário que eu carreguei. Esse aqui é um outro código. Qual que é a diferença, né, do primeiro para o segundo? Em termos de dificuldade de entendimento, dado a métrica que eu derivei do CDD utilizada aqui nesse desafio, não muda. Porque a métrica atualmente não considera condicional como fator de dificuldade de entendimento. E, inclusive, como já foi falado para mim, né, por Rafael Ponte, eu acho que é inclusive uma falha da métrica que eu estou utilizando. Porque uma condicional é um if, né? Esse if usuário tipo padrão end poderia ser desdobrado em if e um outro if ali dentro. Beleza? Mas é como eu já falei anteriormente. Eu não tenho o objetivo de achar a melhor combinação de pontos de entendimento do planeta. A minha única sugestão é defina uma métrica de entendimento. Eu defini uma, estou vivendo sob ela durante esse desafio. Depois eu posso fazer esse mesmo desafio com outra métrica de entendimento. E o meu código pode ser diferente. Beleza? Então aqui, ó, eu já tenho uma coisa que é interessante também, né? Eu já tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto do usuário, um ponto aqui, tenho 4 pontos. E eu tenho aqui agora 5 pontos já desse if, né? Então eu só tenho, dado que o limite é de 7 pontos de entendimento, eu só tenho mais 2 pontos para jogar aqui nessa classe. Então estou quase no limite da honra aqui, né? Então eu poderia fazer esse primeiro if, poderia fazer esse segundo. Dado que pelo olhar do entendimento ele não tem muita variação, que outro tipo de coisa eu posso analisar para decidir qual código eu quero fazer aqui? Eu vou escrever testes
baseados aqui, né, os testes automatizados de unidade que eu vou escrever, eles vão ser escritos para cobrir as branches combinadas com as suas condicionais, né? Então, se eu tenho duas condicionais no if de cima, fatalmente eu teria que escrever ali, né, um teste para primeira parte do if verdade, né, e a segunda falsa, primeira parte do if falso, segunda verdade ali e verdade para entrar no if. Eu teria que fazer 3. Já no segundo if, eu tenho que fazer 2 testes aí, né? Então isso influencia o tipo de código que eu vou fazer, né? Por quê? Porque eu também tenho um sistema de testes. Eu sei que eu vou utilizar, né, a técnica de cobertura, pensando em cobertura de testes, né? Uma das técnicas de testes aí é a cobertura. E dentro da cobertura, a estratégia de cobertura que eu vou utilizar é uma variação do Modified Condition Decision Coverage, que tenta achar, né, quais são as combinações interessantes para as branches que você tem de código aí. Então, essa aqui seria uma opção legal. Aí aqui apenas um detalhe. Por que eu não quero essa opção? Por que eu estou resistente para essa opção? Né? Aqui é mais um pequeno detalhezinho, um feelingzinho, né? Aqui. Que na verdade já é uma opção ok. Quando eu passo o usuário, aqui, né? O que acontece? Eu estou passando o usuário para esse método tem limite válido dessa request. Essa request aqui tem o ID de usuário. E aí, um dos pilares que eu tento seguir, né, é tentar fazer com que os métodos do código que eu estou implementando sempre operem em cima de parâmetros que são válidos, em estado completamente válido, né? Pensando lá em teste, é o que a galera lá dentro, né, você vai ter lá, você tem o design by contract, que é, eu tenho uma pré-condição. Qual que é a pré-condição? Nesse caso do tem limite válido. Aqui eu estou só imaginando o código, né? Lá dentro do limite válido, o usuário que eu estou recebendo deveria ter o mesmo ID que está dentro da minha classe que representa a request do empréstimo, porque lá eu recebo um ID de usuário. Então, se eu estou passando como argumento um usuário, eu preciso checar se esse usuário que eu estou passando como argumento tem o mesmo ID, se não tem alguma coisa errada ali no meu fluxo, né? Eu teria que fazer essa verificação, né? Sei lá, o usuário tem mesmo ID que esse ID aqui, ou algo do gênero. Então, eu estou correndo o risco, né, de passar o meu código, o meu código abre o risco de receber um usuário que não é o mesmo que está dentro da request referenciada pelo ID. E eu não quero fazer isso porque é um perigo de erro de funcionamento do meu sistema e eu não quero abrir essa possibilidade na minha API. Então, uma outra possibilidade aqui é eu tentar inverter um pouco, né? O usuário pode pedir empréstimo, sei lá, aqui tem o nome de método mais difícil, né? Tempo válido de empréstimo aqui, passando essa request como argumento. Qual que é a diferença agora? Eu tenho o usuário e o usuário está interessado em verificar se o tempo que está ali, né, naquele objeto, é um tempo válido para as condições do próprio usuário. Na verdade, o que define aqui é o tipo, né? Se o tipo é regular, tem que ter tempo. Se o tipo não é regular, não precisa ter tempo aí. Então, eu tenho 3 sabores do mesmo código. O primeiro sabor eu não faria porque por mais que não dificulte o entendimento, dificultaria a escrita do meu teste. E aí agora, aqui embaixo, você tem 2 sabores que assim, você pode escolher, entendeu? O primeiro, você tem essa verificação que eu faria. Agora, já no segundo tem uma jogadinha aqui que dá para fazer, que eu aumento um tiquinho a complexidade do sistema como um todo, dado a minha métrica, mas eu consigo fazer um jogo aqui que eu não preciso saber qual que é o ID que está lá na request, né? Então, eu vou optar por fazer a terceira opção. E, de novo, de longe de mim querer dizer, né, que essa é a melhor opção ou algo do gênero. A única coisa que eu acho legal nessa discussão aqui é a gente perceber que
Se você tem um sistema que define o que é entendimento, isso guia o seu design. E se você tem um sistema definido para saber como você vai escrever o teste, ajuda também, combina com a sua técnica de design de código. E aí você começa, né, quando você pensa numa equipe, você começa a ter pessoas que vivem sob as mesmas restrições, e aí, obviamente, o código tende a sair, né? As soluções podem ser parecidas, mas as restrições são as mesmas. Então, o código fica mais linear quando você vai olhar pelo viés de métrica e por aí vai, beleza? Acho que esse é o desafio sempre. Aí, né? Pensa numa equipe com 10 pessoas ou numa empresa que tem, sei lá, 1000 programadores, todo mundo fazendo código, programadores e programadoras fazendo código. Quando a gente pensa em design baseado em entendimento, né, em CDD e derivar métricas, e também quando você olha para teste automatizado e você tem toda uma teoria de testes que te dá técnicas que você pode combinar e todo mundo viver sobre aquelas técnicas, você começa a produzir código que naturalmente vai ter mais qualidade no médio, longo prazo. E as soluções podem, obviamente, né, vai ter solução que poderia ser melhor, o algoritmo, o fluxo, a utilização dos recursos da linguagem, vai. Mas você vai limitar, né, muitas vezes o número de ifs numa classe, dada a sua métrica. Se sua métrica tiver linha, você vai talvez limitar o número de linhas, enfim, né, depende da combinação. Eu vou seguir pela última aqui, e o Deus da programação me salve se essa é uma solução que presta. Então eu vou fazer o seguinte, vou tirar aqui, né, e um detalhe que eu quis fazer aqui com você, que eu acho importante, né. Percebe que eu passei um tempo com você imaginando um pouco da solução aqui, né? Eu poderia ter feito aqui o código sem ser em comentário e fazer um monte de código que não compila. Se você não tem certeza ainda de como você vai implementar, não implementa. Imagina um pouco, verifica as coisas na sua mente, né? Uma capacidade grande que você tem como ser humano é de imaginar cenários. Então imagina os cenários ali de código, né? Coloca suas restrições ali na sua nuvem, na sua mente, escreve código que não compila e verifica qual que é o cenário que você vai seguir, né? Planejar minimamente é interessante, maximiza a chance de você chegar lá com sucesso. Beleza? Então, vamos aqui, né? Vou tirar esse daqui. Vou tirar isso daqui, né? E eu vou com esse código aqui por enquanto. Então, esse usuário, né? Esse tempo aqui de empréstimo dessa request é válido aqui para o usuário. E percebe que quando você... Eu até queria aqui agora um operador fazer, né, uma chamada de método invertida, né? Porque quando você fala... Aqui é só um filosofando um tiquinho, né? Quando você fala, você quer saber se aquela request tem um tempo de empréstimo, um tempo válido de empréstimo para aquele usuário. Então faz sentido, né? Request ponto tempo de empréstimo válido, né? Só inverter aqui. Tempo de empréstimo válido para o usuário. Só que eu te expliquei porque eu não quero fazer desse jeito, né? Porque a request tem um atributo que representa o ID do usuário e eu não quero fazer essa checagem aqui. E aí o usuário tem tempo empréstimo válido para request, fica até um pouquinho estranho falar, mas é assim que eu vou. E o Java aqui, né, poderia ter um jeito de inverter a ordem aí da chamada do método, né, que eu acho que é o lance lá que o povo chama de infix ou algo do gênero. Acho que no Kotlin até tem, acho que eu já vi em alguma vez lá. Mas enfim, vou criar o código. Vou vir aqui. Vou criar. Eu imagino que dentro da sua mente aí, né, você esteja até se contorcendo. Ai, o meu domínio está encostando numa classe que é específica da minha borda mais externa. Se meu projeto fosse multimódulo, isso nem funcionaria, ou algo do gênero. Eu entendo. Vou deixar aqui. Tento fazer um detalhezinho aqui no final do vídeo. Beleza? E agora aqui, né? Toda essa lógica roda em função do tipo de usuário. Então, na verdade, aqui é algo assim agora, né? O tipo, né? Aceita aí. Vou pegar aqui, né? Podia até ser aceita ali também, né? Vai. Aceita esse tempo de empréstimo aí. E eu vou passar request também como argumento. Vou criar o método aqui, né? Esse método
aqui eu vou deixar como abstrato também, porque de novo, né? Se o tipo ele é padrão aqui, o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar se essa request tem tempo de empréstimo, né? Então eu vou verificar assim, ó. Request tem tempo. E aí eu posso até fazer, na verdade, eu vou deixar só o método booleano mesmo, né? Tem tempo de empréstimo. Então eu venho aqui, né? Crio esse método aqui e eu tenho que verificar aqui se o tempo é diferente de nulo. Então, se o tempo é diferente de nulo, quer dizer que ele tem tempo de empréstimo. E aí tem um detalhe, né? Isso aqui é uma condicional, né? Eu escrevi o diferente. Então, como eu já falei anteriormente aí, sempre que eu puder delegar qualquer escrita de condicional para a própria linguagem, eu vou usar esse hack, porque na variação que eu estou utilizando aqui, né, do MCDC, eu só vou fazer teste onde eu escrevi a condicional ou eu escrevi a branch. Se eu não escrevi, eu não vou fazer. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou aqui me desafiando e quero experimentar como é que seria, né? Quero que vocês avaliem a confiabilidade do meu código, da minha bateria de testes ou algo do gênero, usando esse estilo, né? Essa é a parte boa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu venho aqui e vou fazer optional of nullable. E aí aqui tem o tempo, beleza? Ponto is present aí, né? Então, se tem um tempo, quer dizer que tem tempo de empréstimo. Então, eu venho aqui, beleza? Já para o pesquisador, ele realmente, o pesquisador, né? É um tipo de ser humano que é muito beneficiado nessa biblioteca, né? Ele não precisa definir o tempo de empréstimo e ele também, então, se não tem tempo ou tem, ele aceita, né? O pesquisador pode pegar livro que é de livre circulação, que é restrito, né? O pesquisador aqui virá uma entidade meio mágica, né? Então, atualmente, o pesquisador aceita aqui, né? Qualquer tempo de empréstimo. O lance lá dos 60 dias é um outro tipo de restrição, né? Lembrando, aqui um tem que definir tempo e outro não. Tem uma outra restrição que independente do tipo de pessoa, o tempo tem que ter atualmente 60. Eu provavelmente vou deixar fazer esse código em outro canto. Aí. Então aqui, ó. Então, se o usuário, né? Se ele não tem um tempo de empréstimo válido aí para esse usuário, né? Então, se a pessoa... Eu preciso trocar esse método. Esse nome de método está me incomodando muito. Preciso achar um outro nome aqui, né? Então, aqui o tempo definido para seu... Na verdade você precisa definir o tempo do empréstimo, né? Então, aqui eu vou trocar esse nome aqui, que definiu. Ai, meu Deus, tem algum erro aqui no meu computador, né? Que eu estou escrevendo um negócio aqui. Deixa eu entrar aqui, né? Tempo de empréstimo válido. Tempo de empréstimo válido. O tempo de empréstimo está válido aqui? Vou deixar assim, né? Dane-se essa parada. Depois eu penso. Eu não tô achando um nome que seja mais palatável nesse momento. Então, beleza, né? Então, se o usuário não tem o tempo de empréstimo válido, eu vou dizer para ele que ele precisa definir o tempo de empréstimo aí. Eu vou subir aqui a aplicação que eu não fiz ainda. Eu estava aqui fazendo código e tinha esquecido de subir, né? Vou dar só um pausezinho e já volto. Agora aqui que o servidor já subiu, né? Meu computador realmente está muito lento. O bagulho tá bizarro aqui. Vamos lá no Insônia para dar uma olhadinha, né? Eu já executei aqui algumas vezes, né? Só para adiantar o lado. Eu queria aqui um livro, só para voltar aqui, né? Fazer para recapitular aqui. Eu criei um livro 1, que é um livro
Porque eu preciso criar livro que tem cópia restrita e cópia livre, né? Só para poder brincar aqui. Criei, então, tenho o livro 2, então eu tenho a nova instância do livro 1 que é restrita, a nova instância do livro 2 que é livre aí, né? Posso ter restrito e livre e tudo mais. Criei um usuário pesquisador, criei um usuário que é padrão e aqui dá para brincar, né? Então, né, o usuário 2 é um usuário que ele é padrão aí. Então, o que acontece? Se eu vier aqui agora, né, então, e o livro 2 é um livro que é livre. Então, se eu fizer aqui, ele conseguiria pegar esse empréstimo, beleza? Se eu não passar um tempo agora aqui, ele vai dar uma reclamadinha. Você precisa definir o tempo de empréstimo. Agora, se o usuário 1 tentar pegar o livro 2, o usuário 1 é um livro que é um pesquisador. Aí ele ficou de boa, porque ele não precisa definir, né, o tempo de empréstimo ali. E agora, se o usuário 2 tentar pegar o livro 1, que é restrito, e mandar um send, ele agora acumula, né? Porque eu não parei o meu... Deixa eu só ver aqui para você ver acumulando, né? Eu não parei lá, quando falha a validação, eu não dei um return antecipado lá no método, né? Então aqui ele acumulou, né? Esse usuário não pode pegar o livro, e mesmo se pudesse, você precisaria definir, né, o tempo de empréstimo aí. Então, nesse momento, o nosso código meio que está rolando ok, né? Parece que a funcionalidade tá como deveria estar aí. Beleza? Então, se a gente voltar aqui, né, uma coisa que é legal de olhar. Então, deixa eu ver só se eu estou na tela certa. Tô. Esse código aqui, ó, essa minha classe está com um if, 2, 3 ifs aqui. Beleza? Então, se está com 3 ifs, se fosse colocar aqui, né, e os ifs são separados, ali a gente tem que fazer entrar e não entrar no primeiro if, entrar e não entrar no segundo if, e aí, né, entrar e não entrar no terceiro if. Então, tem 6 caminhos ali que a gente vai ter que explorar aqui. Então, esse aqui, né, tem mais um ponto aqui, eu tô com 6 pontos de entendimento e 3 branches de código aqui. O que acontece que foi legal no nosso, que eu entendo que é legal no nosso design aqui, né? O nosso design, ele está minimizando nesse momento verificação, fluxo de branch, né, de código ali, né, fluxo de controle ou algo do gênero, porque a gente está usando as estruturas do Java a gente se aproveitou muito aqui da Enum, que já oferece meio que polimorfismo gratuito, e aí a gente se aproveitou muito na Enum para não fazer os controles de fluxo, né? Só deixando claro, isso só aconteceu porque quando você vem aqui, ó, na Enum, isso daqui você ganha de brinde da Enum, né? Como eu já mostrei no vídeo anterior, cada constante dessa daí, na verdade, é uma variável que referencia uma subclasse do tipo de usuário. Então, você já trabalha de maneira polimórfica com enum por padrão. E aí, eu estou me aproveitando disso, que aí eu não preciso ficar fazendo os fluxos de controle, né? Troco esses ifs aí em função do tipo por polimorfismo, né? Por código que vai executar dinamicamente aí para a gente. E deixo só o controle de fluxo aqui na borda, nesse momento, na borda mais externa aí do nosso código. Beleza? Obviamente, né, que eu poderia ter feito, por exemplo, 2 validadores. Só que se eu fizesse 2 validadores, eu aumentava a carga intrínseca, eu chegava mais próximo do limite lá no controller, beleza? E para ser bem sincero, né, eu ia usar pouco limite, né, se eu não tivesse esse if aqui, eu ia estar tirando só um ponto desse validador aqui, eu ia ficar com 2 validadores com mais ou menos 5 pontos ali, né? E agora eu tenho um validador com 6. Então, dado a métrica de entendimento que a gente está utilizando, eu também considero que esse é um código melhor. E eu quero sempre deixar isso claro, né? Quem está guiando meu código é a métrica. Eu estou só tentando resolver, respeitando as restrições aí. Tá bom? Então,
Acho que basicamente para hoje era isso, né? A gente fez pouco código, mas teve muita explicação, né? Muita coisa que eu considero que é importante aí. E 30 minutos de vídeo eu acho que tá bom também, né? Pra gente também não ficar muito tempo aqui junto, beleza? Então, executamos o código, estamos indo supostamente aqui no caminho certo, né? Fizemos mais uma validação, utilizamos recursos padrões aí da linguagem, né, para evitar que a gente faça código que já está implementado, né? Vamos só fazer o que ninguém fez para a gente ainda aí, beleza? E aí a gente vai, né, tocando nosso barco, tá bom? Mas bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter, né? Minha câmera estava torta. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau. Você ainda tá aí? Se tiver, tem uma parte extra aqui agora, né? Que eu tinha falado para você que eu ia fazer, que é tentar desacoplar o seu domínio do objeto que representa a entrada do dado ali, né? Então vamos só ver aqui isso de novo. Eu estou aqui, né, na minha classe usuário. Minha classe usuário nesse momento, né, ela tem um ponto aqui de entendimento, né, e tem aqui mais um ponto de entendimento por conta do acoplamento com o novo empréstimo request. Então, inclusive do ponto de vista dessa classe, nem vai aumentar a complexidade, né, olhando pela métrica que a gente está utilizando. Então, o que é que você tem aqui, né? Do ponto de vista de entendimento, a alteração que eu vou fazer não muda nada, beleza? Mas, pensando por outro espectro, eu sei que tem projetos no lugar onde você está, né, que pode ser multimódulo, e aí você tem o módulo web, né, enxerga as coisas do seu módulo de domínio, mas obviamente o seu módulo de domínio não enxerga as coisas do módulo web, né, por conta de uma divisão arquitetural que você quis fazer aí, por conta, enfim, né, qualquer influência que você tenha tido. E aí eu quero dar só esse mecanismo aqui, né, que eu já falei acho que em outro vídeo, mas eu acho que dá para falar aqui de novo, que é, se você não quiser acoplar aqui, né, não quiser ou não puder, ou achar que fere muito aí qualquer coisa, você pode vir aqui e fazer assim, ó. Ao invés de receber, né, um novo empréstimo request, que é uma classe que representa lá o dado, de vez em quando, sei lá, o método pode mudar, né, ou algo do gênero, o nome do parâmetro de entrada, você pode querer colocar outro, porque teve uma mudança no contrato, e aí se mudar o contrato, você vai ter que fazer uma alteração talvez no método que tem lá, o nome de método, e você não quer passar muito por isso, né? Você não quer ter esse acoplamento com essa ponta que talvez seja menos estável aí. Então você quer dar estabilidade para essa interface, para esse contrato aqui, e você também quer poder falar aí no seu trabalho que você quer fazer esse código parecido, um código parecido com esse sem que ninguém te mate. Então, né, você pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. O tem empréstimo válido vai receber um parâmetro aqui, né, que é um pedido de empréstimo com tempo aqui, né? Então, sei lá, vou chamar aqui de pedido empréstimo aqui por enquanto. Eu vou botar essa interface. Chegou alguém aqui na minha casa e eu não estou entendendo quem é que chegou. Pedido de empréstimo com tempo. E aqui eu vou falar que é um pedido. Eu estou botando a interface bem específica, beleza? Então, o pedido de empréstimo com tempo é uma interface. E o método que tem nessa interface aqui é o seguinte, né? Deixa eu só... Não estava lembrando aqui o nome da classe. O método que eu vou colocar lá é esse daqui, ó. Novo pedido... Tá. Botei aqui. Então, fiz isso daqui. Essa aqui eu vou deixar por enquanto. Aqui agora eu recebo isso aqui, né? Vou trocar aqui para receber um pedido. Change method, change type. Eu quero esse daqui, né? Droguinha. Aqui eu achei que ele ia criar o novo. Vou deixar aqui que esse método é abstrato.
E aqui agora eu vou só trocar, né? Para cá, né? Vou trocar aqui, vai o nome do parâmetro, beleza? Só, calma aí, voltar aqui. Vou trocar aqui o nome do... Esse aqui nem precisava, né? Mas enfim. Vou trocar aqui, né? O nome do parâmetro também. Então, quando você olha agora aqui, ó. Vou salvar aqui. Beleza? Deixa eu ver que ele aqui não está reclamando de nada. Então, olha só. Agora, eu estou completamente desacoplado. Eu não sei quem implementa essa interface pedido empréstimo com tempo. A única coisa que eu sei, né, que essa interface tem que... Esse contrato tem um método que verifica se tem tempo ou não ali. E aí, como o seu módulo web, ele enxerga, né? Como o seu módulo web enxerga o seu módulo de domínio, você agora pode fazer essa jogada, né? Você vem aqui e pede, a própria ideia vai te ajudar, né? E vai falar que deixa aqui, né, o novo empréstimo request implementar essa interface aqui. Aí implementa, pedido de empréstimo com tempo, o nome do método, né? Eu já mantive o mesmo de propósito ali. E aí pronto. Ficou tudo meio que certo agora, né? E se você for pensar, né, do ponto de vista aqui da request, eu agora aumentei um ponto de entendimento, né, que eu tenho a referência para essa classe aqui, né, para essa interface, que é a interface específica do meu projeto, é uma classe específica aí do meu projeto. Só que eu ainda tenho, né, muita coisa para jogar aqui. Beleza? Eu tenho um limite de 7 e usei 1. Tá bem ok, não tem nenhum galho essa alteração. Do ponto de vista do usuário, eu também continuo com esse ponto aqui, né? Eu troquei a referência para request pelo pedido de empréstimo com tempo. E do ponto de vista da Enum, eu também não mudei muito, porque eu agora estou referenciando o pedido de empréstimo com tempo. Então eu troquei 1 por 1. Então quando você olha as unidades isoladas, afetou pouco a criação da interface. Beleza? Quando você olha para o sistema como um todo, você tem mais um ponto de entendimento aí, né? Se você fosse fazer a contagem geral de quantos pontos existem no seu sistema. Só que, do jeito que eu olho hoje o design orientado ao entendimento, eu não considero, ainda não está claro para mim, que aumentar a carga, a dificuldade de entendimento do sistema como um todo é realmente uma coisa muito ruim. Porque quase ninguém olha para o sistema como um todo o tempo inteiro. Então, carece de mais verificação. Beleza? Mas, bom, era isso. Se você ficou aqui, né, nesse pós-crédito, eu espero que você tenha gostado. Beleza? Então, se você gostou mais uma vez, deixe seu comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixe aqui também, que eu vou ter, sim, o maior prazer de responder para você. Era isso. Tchau.